Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Shinmai Renkinjutsushi no Tenpou Kei. Cara, que nome difícil de falar, meu Deus do céu, um trava-língua. Ou como tá em inglês, muito mais fácil, Management of a Novice Alchemist. É o que seria traduzido aqui como Gestão de um Alquimista Iniciante, né? E bom, esse anime aqui basicamente era pra ser a história de uma garota em início de carreira na alquimia, né? Mas por algumas razões ele acaba errando um pouco a mão nesse ponto aí, tá? Apesar de ser legal até de assistir, ele é muito assim mediano porque ele falha em alguns pontos meio que drásticos, tá? Então vamos comentar aqui sobre esse anime, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, basicamente o anime começa da seguinte forma: a gente tem aqui a personagem principal, que é a tal da Sarasa, que ela tem ali os pais mortos num ataque de bandidos, né? Os pais delas eram comerciantes, né? E eles acabam falecendo ali numa emboscada. E a menina acaba sendo levada para o orfanato, né? Ela acaba tendo que ficar no orfanato ali sem muito amparo. E acontece que nesse meio tempo ela decide que quer continuar seguindo ali os passos dos pais, né? Como comerciantes e tal. E para isso ela decide se tornar uma alquimista. E logo no início da jornada ela encontra ali uma personagem muito importante, que é a Ophelia Miles, ou Miles, como queira chamar, que ela é simplesmente uma das maiores alquimistas do mundo, pois é. E obviamente aí, né, sendo assistente, né, sendo meio que uma aluna, né, dessa Ophelia, cara, ela fica extremamente overpower aí em alquimia, né, acaba fazendo ali o colégio sendo uma mão na roda, né. E ela cai ali de cara nos estudos pra virar a maior alquimista ali de todas, né? Só que o anime ele não se aprofunda muito nisso não, tá? O anime ele pula essa parte rapidamente ali na história e já vai pra um ponto onde a Sarasa, ela herda da Ophelia, né, meio que cedida pela Ophelia ali, uma lojinha lá num vilarejo, lá nos Cafundó, onde a Sarasa ela vai ter que cuidar dessa loja. Essa loja é dela e ela tem que manter aí esse comércio, esse empreendimento de pé, sabe? E eu acho que essa seria o único ponto legal, vamos dizer assim, o único ponto alto realmente desse anime aqui, que é ela cuidando dessa loja. Eu tenho um joguinho aqui em casa, provavelmente muita gente deve ter, inclusive, porque ele é legalzinho até, que é o Moonlighter, que é um jogo, eu acho muito maneiro esse jogo, que é basicamente você é um aventureiro, mas você também toma conta de uma loja, e aí você tem que fazer as aventuras, né, se aventurar nas dungeons, coletar recursos e usar esses recursos para vender na loja ou craftar itens aí que também podem ser vendidos na loja ou melhorar sua experiência de aventura, sabe? E é mais ou menos para esse caminho que vai esse anime aqui. A Sarasa, ela cuida dessa loja aqui e aos poucos, né, conforme vai passando os episódios, vão aparecendo outras personagens, que é a Loreia, que vira basicamente ali uma assistente dela, né, vira uma balconista barra cozinheira dela e ajuda ela ali na loja. Tem mais duas personagens que aparecem depois, que é a Iris e a Kate, que são basicamente ali duas aventureiras que são especializadas em coletar recursos, né, e vender para Sarasa eventualmente, ou ainda quando a Sarasa precisa se aventurar em algum lugar, elas meio que acompanham como guarda-costas, como um par de mãos extras aí, né, para ajudar ela a coletar os itens, né. E basicamente esse quarteto aí é quem faz os personagens principais aí do anime. A Ophelia fica de apoio, mas ela também é bastante importante na história, tá? Com a carga que ela tem. E basicamente é isso, né? A Sarasa tentando ali manter a loja de pé. Uma coisa que eu acho interessante sobre esse lado comercial é que a gente vê, por exemplo, no final de cada episódio sobre os valores, né, os gastos da Sarasa, né, e a gente vê ali se ela deu lucro, prejuízo e tal, com tudo que aconteceu na história até ali, né, é bem legal, isso eu acho muito interessante. E esse anime aqui, cara, ele tinha tudo pra ser uma espécie de anime de Moonlighter, sabe, tem tudo pra ir pra esse caminho, mas infelizmente eles erraram a mão em alguns pontos aqui, que são bastante graves, na minha opinião, e que acabam fazendo com que ele deixe de ser um anime excelente e vire um anime mediano, né? E é muito triste pra mim, porque eu gosto muito desse estilo, né? Slice of Life, né? Tenho acompanhado tanto, né? Trago tantos animes nesse estilo e acaba que esse aqui é bem assim abaixo por alguns erros meio grosseiros, de narrativa principalmente. O primeiro erro é que a Sarasa, ela é muito overpower desde o início da história, sabe? O fato dela se relacionar com a Ophelia,
dela já deles pularem esse lado da estudantil dela, né, da escola ali, já pular pra parte que ela tá praticamente se formando ali, né? A parte da história é contada muito rápido, se eu não me engano, acho que é tudo resolvido no primeiro episódio, se eu não tô enganado, esse lado do colegial. E muita coisa acaba sendo entregue pra personagem principal de mão beijada, sabe? Poucas coisas, assim, realmente dá a impressão de que ela tá ralando muito pra conseguir, sabe? Com exceção ali de alguns materiais, tem o desafio do final, né, do anime ali, do final da temporada, que é algo realmente um pouco acima dela, mas assim, são poucas coisas que você realmente vê que ela tá se esforçando além da conta pra resolver, sabe? E eu acho que isso é um problema, porque numa história de Slice of Life, o legal é justamente a gente vendo o personagem vivendo, levando a vida dele, tentando superar ali as dificuldades que aparecem no caminho. E meio que as dificuldades meio que são resolvidas assim, muito rápido com ela, sabe? Ela recebe assim as resoluções das coisas meio que de bandeja. E isso pra mim é um grande problema. Um outro ponto também é a magia, que eu até entendi, eles tentaram fazer uma coisa aqui meio Fullmetal Alchemist, mas a coisa saiu pela culatra, porque a magia sendo usada pra complementar a alquimia, na verdade fez com que a magia ficasse tão poderosa, tão útil, que na verdade o anime acaba não sendo tanto sobre alquimia e mais sobre o uso da magia. Pois é, cara, porque tem alguns artefatos que é feito ali com materiais alquímicos, que, por exemplo, eles conseguem fazer um fogão que acende o fogo quando você coloca um pouco de magia nele, sabe? Você coloca ali um pouco da sua magia nele, ele acende. Ou então uma espécie de frigorífico ali, né, em miniatura, que você pode usar ali pra congelar certas coisas ou manter gelado certas coisas, e também funciona com magia. Então assim, apesar de você ter o lado dos itens e artefatos e poções também, a magia é muito útil e é muito mais constante na história do que a parte alquímica. Então meio que estranhamente no anime que deveria falar de alquimia, a magia tem muito mais presença, sabe? Isso meio que quebra meio que vamos dizer assim, o que era pra ser o anime, sabe? Meio que quebra isso. Inclusive, isso também vai naquele ponto ali que algumas dificuldades são resolvidas muito fácil por causa da magia também. Um ponto que eu cito aqui, por exemplo, é que as viagens para cidades vizinhas deveria levar mais tempo, deveria ser uma coisa meio que mensal ali no anime, mas por causa da magia, a protagonista se entope ali de buffs de velocidade e simplesmente sai correndo e chega em 3 dias na cidade, que deveria levar um mês pra fazer a viagem toda, sabe? Então assim, cara, é muito insano, sabe? As coisas resolvem muito fácil também por causa desse lance da magia. Então acho que esse ponto aí quebrou bastante, sabe? A obra também. Também tem um ponto muito grave pra mim, na minha opinião, que também é sobre o lance, caso aqui, o lado comercial. Por quê? Esse lado tipo o lado mais legal, assim, na minha opinião, do anime. O lado mais legal é ela tentando ali manter a loja, tentando fazer a loja dar lucro de alguma forma. E acaba acontecendo que ela tem algumas oportunidades de negócio no anime que são muito assim, claramente ela deveria se dar muito melhor do que tá rolando ali, sabe? Ela até consegue sair por cima ali do evento, mas você vê que ela poderia ir muito mais longe. Eu cito aqui um exemplo rápido, que um evento ali que ela poderia ter ganho uma loja numa capital. Faria toda a diferença pra ela, que é uma alquimista ali de mão cheia. Mas a história vai de um jeito como se ela só tentasse dar uma lição no cara ali, que tá importunando ela, e ela acaba ela acaba deixando passar uma oportunidade de ouro, sabe? E tipo, você fica, por quê, sabe? É estranho pra caramba. Isso acontece umas 2 ou 3 vezes, cara. Sério, ela tem umas oportunidades assim de ouro, de crescer muito, mas a história vê que ela tem que ser parada, sabe? Então eles meio que fingem que ela não pode pensar nisso, né? Mas sendo que ela é inteligente, ela é capaz, justamente porque ela é muito apelona. Então ela deveria sim se aproveitar dessas coisas, porque faria mais sentido com a história, sabe? Mas estranhamente ela acaba deixando de passar algumas oportunidades assim muito valiosas e que é inconsistente com a personalidade dela, sabe? É muito estranho ela deixar passar esses pontos aí. Enfim, isso acontece algumas vezes. Falando sobre a parte visual, ele é um anime até bonitinho, sabe? Os personagens que são muito secundários, que aparecem pouco na história, eles são menos detalhados, sabe? Mas as personagens principais ali, elas são muito, muito bem desenhadas, muito bem cuidadas e trabalhadas principalmente. Aliás, né, falando aí nos cuidados que eles tiveram com as personagens, tem umas cenas aqui meio polêmicas, né, onde de vez em quando aqui elas estão
com pouca roupa, ou às vezes nenhuma roupa, dependendo da cena, né? E tem aqui uma cena muito louca, onde basicamente ali a Iris e a Kate, elas são atacadas por uma criatura de água doce, um monstro ali de água doce. E elas, cara, é praticamente um soft hentai, é muito doido essa cena. E essa cena responde, né, aquilo que eu sempre trago aqui no canal, né, aquela teoria de que meio que quando se trata ali de desenhar, né, meninas ali, jovens, né, com pouca roupa, os caras parecem que se empenham 3 vezes mais do que pra fazer um shonen, né? E dá pra ver justamente porque a qualidade de animação sobe nesse momento, que é meio bizarro, tá? Em relação ao restante aí do anime, né? Então assim, aquela teoria que eu trouxe no canal ainda está de pé até hoje e segue firme e forte. Realmente acho que eu estou certo realmente nesse negócio aí. As batalhas, eu tenho uma crítica, que as batalhas desse anime aqui, vários deles rolam uma espécie de censura, onde não mostram ali a personagem principal, principalmente, passando com sarrafo, né, desmirilhando ali as criaturas no combate. Mas estranhamente tem uma cena ali onde ela derrota um urso, se eu não me engano ali, um urso mágico ali. E ela, na hora ali, depois que derrota a criatura, mano, ela abre o bicho, pega o órgão do bicho na mão, arranca o olho do bicho na mão. E tipo, essa parte é mostrada, mas a parte da luta eles meio que cortam ali um pouco da violência. Por quê? Se você... Cara, como assim, né? A dissecação do bicho é menos violenta? Sério, eu quero entender essa lógica. A dissecação do bicho é menos violenta do que o combate em si, que ela dá tipo uma porrada no bicho, o bicho cai? Bizarro, tá ligado? Estranho é só muito esquisito, é simplesmente muito estranho. Também outra inconsistência aqui em relação ao anime. Mas apesar disso, o anime é até um pouco, assim, um pouco acima da média nesse quesito visual aí. Inclusive é um anime que tem cavalos de charrete em 2D, que é uma coisa que eu tava sentindo falta, né? Virou meio que uma zoeira interna aqui desse que vos fala. Enfim. O estúdio responsável é o Eng, que é o mesmo estúdio que fez aquele anime do Full Dive, que eu trouxe aqui uma vez, que tem um nome gigantesco. Eu vou falar só Full Dive, por questões de segurança, mas é bem legal. E também ele faz aquele Uzaki-chan, que eu acho que eu não falei ainda desse anime aqui, já tem 2 temporadas, eu não falei desse anime ainda. Enfim, eu tenho que parar uma hora pra falar dessa obra aí. Mas enfim, é um estúdio bem ok, assim, ele não faz grandes animes super bonitos que revolucionam a indústria, mas eles fazem um ótimo trabalho sim, tá? Não é nada de se jogar fora, não. É um anime que acabou recentemente aí, foi na semana passada, eu acho, foi na semana passada ou retrasada, tem uns 12 episódios aí, e dá pra ver bem rapidinho, tá bom? E apesar desses problemas aqui que eu falei aqui no vídeo, ele é um anime que é divertido de ver, apesar dessas inconsistências aí, ele é bem divertidinho de ver. Eu recomendo você simplesmente desligar o cérebro pra ver, cara. Se você pensar muito no que acontece nos episódios, aí você vai ficar meio bolado, então releva, né, algumas coisas aí que você vai ver durante os episódios e você vai ficar bem. É mais ou menos isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição, vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!